Oi, aluno, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo. Eu vou ter nesse formato, né, um pouquinho diferente novamente, porque nós, né, temos que dar continuidade nos nossos encontros com a filosofia. Nós sabemos que a filosofia ela é uma ciência que desperta muito o nosso lado crítico, o nosso lado de entender, né, novos olhares que às vezes nós não pensamos. E hoje nosso tema vai ser um pouquinho relacionado à verdade, né? Logo no capítulo 2 aí nós temos aí o tema descobrir o que sabemos. E nós vamos entender o porquê que às vezes temos que descobrir o que sabemos. Logo de início é uma frase, né, muito impactante. Por quê? Quando você descobre o que você sabe, como assim, né? Se eu sei, então por que eu devo descobrir? A todo momento nós julgamos ter o conhecimento de causa, ou seja, nós julgamos conhecer as coisas. Porém, na verdade, nós apenas sabemos algo muito superficial delas. Eu vou citar um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma cola, né? Uma cola aqui e tal. E lógico que a cola serve para poder colar. Só que eu sei que isso é uma cola, eu sei a sua utilidade, porém eu não sei, né, o porquê surgiu a necessidade de ter uma cola. Entendeu? Quando eu estou falando de relógio, todos nós sabemos o que é um relógio, como ele funciona, porém nós não sabemos como fazer um relógio. Nós não sabemos o porquê que alguém, em dado momento da vida, precisou de fazer um relógio. Aí nós vamos ter que buscar um conhecimento um pouquinho mais, nós vamos ter que ir lá na história, nós vamos ter que entender que o primeiro relógio, tarará, que surgiu. Então o que acontece? Nós temos um conhecimento muito limitado das coisas. E a filosofia ela faz esse convite para que nós venhamos a pesquisar mais e olhar com novos ângulos, né, a mesma coisa para se ter novos resultados e nos deixar, né, um pouquinho aí mais sábios em relação a pequenas coisas que nós julgamos normais. Então o que acontece? Nesse quadro aqui, né, do Sandro Botticelli, de 1496, ele... O que acontece? Na verdade, aqui está o tema, né? Alegoria da calúnia. Bem baixo aqui, dá para vocês verem aqui o nome do quadro. E aí, o que acontece? O que esse quadro está falando? Quando nós olhamos para ele, parece que é como se fosse uma certa algazarra, né? Um certo rebuliço que teve aí, porque algo foi descoberto. E logo aqui embaixo nós temos aqui algumas questões. A primeira, a verdade está oculta ou exposta para as pessoas? Na verdade, quando nós vamos tratar de verdade, nós sabemos que existem várias teorias sobre o mesmo produto, sobre a mesma pessoa, sobre o mesmo acontecimento. Então você acha que a verdade ela está oculta ou exposta? O que você acha? Você acha que todos nós sabemos tudo? Aí, né, cabe a cada um de nós responder, porque é a resposta pessoal. 2. Como ter certeza se um pensamento, um acontecimento ou um relato é verdadeiro? Como que eu vou saber se o que você está me contando é verdadeiro? Aí nós temos uma coisa chamada, nós vamos ter que apurar os fatos. Porque quando você começa a apurar os fatos, o que você acontece? Você começa a escutar a opinião de uma pessoa, de outra, e você liga os fatores em comum. Ou, peraí, elas eram algumas coisas diferentes, porém tal coisa combina. 3. A verdade pode ser revelada? Será que a verdade, nós podemos falar tudo que nós sabemos? Aí entra naquela frase, né? O sábio, será que o sábio ele vai falar tudo o que ele sabe ou tudo o que ele pensa? Não, né? Tudo o que não é verdade é mentira? Tudo que não é verdade é mentira? Depende do nosso ponto de vista. Né? Quando nós falamos de verdade, significa algo que pode provar. Nós podemos provar muitas coisas, mas algumas coisas nós não podemos comprovar. Mas há relatos de que dizem que é verdade, não é mesmo? Por que existe a mentira? Digamos que a mentira, pessoal, ela existe porque às vezes as pessoas elas não suportam a verdade. E a verdade, ela digamos assim, às vezes ela machuca. E algumas pessoas acham que contar uma mentira vai amenizar, né, a dor, né, de uma verdade, quando a gente está falando de assuntos muito sérios. Aqui nós temos um pequeno trecho, aqui, né, que vocês podem ler, falando um pouquinho do que nós acabamos de conversar aqui nesses quase 5 minutinhos.
né? E aí vai falar, né, sobre a questão desse capítulo, nós somos convidados, né, a pensar um pouquinho em relação à verdade e tudo mais. É, Logo aqui nós temos uma história que eu vou contar para vocês aqui na página 4, tá? É o seguinte, essa história ela tem várias versões. Uma delas que eu conheço, né, que é um pouquinho diferente daqui do livro, mas é a mesma coisa, é o seguinte, a verdade, né, era uma senhora e assim como a mentira também era uma senhora. E o que acontece? Um dia a verdade, ela convidou a mentira, né, para poder conversar um pouco, entender melhor, porque as duas em termos não eram muito amigas, não é mesmo? E aí o que acontece? Chegando lá, a verdade, ela tinha um rio, né? Aqui na história ela não fala da questão do rio, mas tinha um rio, um lago, né? E aí a verdade, ela tinha convidado a mentira para ir para lá e ela chegou mais cedo. Quando ela chegou mais cedo, ela viu aquela água cristalina, aquele sol, né, tal. E ela, o que, que ela faz? Ela tira as suas roupas, né? Coloca ali perto da margem do rio e dá um mergulho. Pouco tempo depois chega a mentira, né? Mentindo, falando que ela chegou atrasada porque as perninhas dela são curtas e bambas e tudo mais, e por isso ela não conseguiu chegar a tempo. Aí a verdade convida ela para poder conversar e tal. E aí uma fica tipo alfinetando a outra, falando, ah, você não é bem-vinda, porque às vezes você machuca. E aí a mentira fala pra verdade, você não é bem-vinda porque você machuca. A verdade fala pra mentira, ah, mas você. A verdade fala pra mentira, todos te usam, mas na verdade tentando se passar por mim. E aí começa aquela coisa toda. E de repente a mentira, sai da água, né, correndo, é, pega a roupa da verdade, né? E se camufla e sai correndo. Só que o vento, na hora que ele bate, ele levanta um pouco daquela roupa e dá pra ver as pernas tortas e bambas da mentira. Então aí que surgiu, né, como se fosse uma historinha, um mitozinho, que às vezes a verdade ela vem mascarada de mentira e às vezes a mentira ela vem mascarada de verdade. Pensando nessa história, né, que é muito envolvente e muito interessante também quando a gente caracteriza, né, algumas coisas que não são geralmente caracterizadas, igual a verdade e a mentira, trazem como personagem, nós temos aí algumas atividades, né? Então a primeira proposta é, com base nessa história, é possível imaginar uma aparência para a verdade e uma para a mentira? Quando eu contei a história para vocês, vocês imaginaram aí como que seria a verdade, como que seria a mentira? Você concorda com que a autora diz sobre as características de ambas? Então agora no texto você vai procurar algumas características aí que relaciona a verdade e relaciona a mentira. 3. É possível vestir a mentira com roupa de verdade e vice-versa? Foi o que aconteceu na história, mas será que nós conseguimos fazer isso? Você já viu isso acontecer? Agora, para finalizar o nosso momento de hoje, na página 4, você vai desenhar aqui a verdade e a mentira. Você vai ler no texto novamente, caso você quiser voltar o vídeo um pouquinho para você escutar, e você vai imaginar como que seria a verdade, como que seria a mentira, e você vai desenhar aqui nesse espaço aqui, tá? Eu espero que você faça um desenho bem colorido, que você capriche, não é? Porque é muito importante a arte para a filosofia. Então eu espero que você se expresse bem aqui nesse desenho, e por hoje é só. Então, nós vimos um pouquinho hoje sobre a questão da verdade e da mentira. Nós sabemos que nós conhecemos as coisas de uma forma superficial e que a filosofia ela faz esse convite para que nós possamos ir um pouco além do que nós sabemos, não é? Porque o conhecimento, ele é importante para nós. Então é isso, espero que vocês fiquem bem. Até a próxima aula. E é isso, capriche na atividade.